Muito bem, vamos dar continuidade na resolução deste exame. Vamos para a pergunta 20. Diz assim: o pelo comprido dos gatos persas é condicionado por um gene recessivo F e pelo curto dos gatos siameses pelo seu alelo dominante F. Que descendência se espera do cruzamento entre uma gata persa e um gato siamese heterozigótico? Sim, é isso mesmo. Aqui já estamos a tratar a genética. Então, vamos ver alguns conceitos de genéticas que são importantes ou serão importantes ao longo da resolução deste exame e também será muito importante na sua preparação para poder derrubar os exames da admissão. Se está a gostar da resolução do exame, por favor, pode colocar um like, ativar o sininho das notificações. Não te esqueças de subscrever no canal Exames de Admissão Moçambique e seguir as nossas páginas do CPE e Projeto Medicina. Aproveita agora, partilha para sua vizinha, para sua colega a esta aula para que possa se preparar também, para que possam estudar juntos no Instituto. Então, vamos para alguns conceitos de genética. Primeiro, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. A genética é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a genética estuda as formas, estuda os genes e as formas de transmissão das características hereditárias, as formas de transmissão das características de pais para filhos, ou seja, de progenitores para descendentes. Ou seja, a genética estuda como foram transmitidas as características que você apresenta e como você adquiriu essas características. E nós temos alguns conceitos da genética muito importantes, como genótipo, fenótipo, homozigótico ou linha pura, heterozigótico ou híbrido, genes alelos, locos genéticos e outros conceitos que são importantes em genética. Primeiro, vamos começar aqui com a definição ou conceito de genótipo. Dentro do nosso organismo existem bilhões e bilhões de genes. Os genes são fragmentos de DNA que codificam uma proteína. Os genes são segmentos ou trechos de DNA que vão determinar uma característica. Ou seja, podem determinar a cor do cabelo, a altura do indivíduo, a textura da pele, a tipagem sanguínea e etc. Então, todas as nossas características são determinadas por genes. E uma vez que no nosso organismo, nós temos bilhões e bilhões de genes, então, esses genes, todos os genes do nosso organismo vão constituir o que nós chamamos de genoma. Genoma é o conjunto de todos os genes do nosso organismo. Esse genoma pode ser dividido em duas partes. É genótipo e fenótipo. Genótipo é a constituição gênica de um indivíduo e fenótipo é a expressão de um gene para uma dada característica. Então, todas as nossas características são determinadas por genes, mas são expressas em forma de fenótipo. Então, fenótipos são as características visíveis de um indivíduo. E o fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, pela constituição dos genes do organismo e também pelo ambiente. Temos outro conceito importante aqui que é homozigótico ou linha pura. O indivíduo homozigótico é aquele que apresenta nos cromossomos homólogos alelos idênticos. Vai apresentar os alelos iguais. Veja aqui. Onde o indivíduo pode ser homozigótico dominante. O indivíduo homozigótico dominante é aquele que vai apresentar os alelos dominantes. Estão a ver aqui. A grande e A grande, ou podemos chamar de azão e azão. E o indivíduo pode ser homozigótico recessivo quando apresenta os alelos recessivos, que são representados pela letra minúscula. Pode ser azinho e azinho, ou A pequeno ou A pequeno. E um indivíduo pode ser heterozigótico. Heterozigótico é mesmo dizer linhas puras. E heterozigótico é mesmo dizer que híbrido. Híbrido é uma mistura. Então, o indivíduo heterozigótico é aquele que vai apresentar alelos diferentes em cromossomas homólogos, onde
A forma de expressão do indivíduo heterozigótico é quando ele apresenta um alelo dominante junto com um alelo recessivo. Então, eu tenho aqui azão e azinho. Então, eu disse que o indivíduo é heterozigótico. E temos outro conceito que é genes. Genes alelos ou alelos. Genes alelos ou alelos são formas alternativas de um gene. Um gene pode ser dominante ou pode ser recessivo. Então, os genes são formas alternativas de um... Os genes alelos são formas alternativas de um gene. Locus gênico ou locus genético. A posição. Geralmente, os genes são encontrados dentro de um cromossomo. O local onde nós vamos encontrar um gene no cromossomo, nós chamamos de locus gênico. É a região do cromossomo onde nós encontramos um gene. Nós vamos ter aqui os alelos dominantes, são representados pela letra maiúsculas, e temos também os alelos recessivos, que são representados pela letra minúscula. E temos aqui a simbologia ou as representações genéticas. A simbologia que é usada em genética. P significa progenitores ou parentais. Se quiser, pode dizer que P significa pais. No caso, teu pai e tua mãe. E X significa cruzamento. X significa cruzamento ou acasalamento. E o fenótipo é representado pela letra F. E o genótipo é representado pela letra G ou G ou GG. Assim como você prefere. E gâmeta é representado pela letra G minúsculo, enquanto o genótipo é G maiúsculo. E F1 significa primeira geração filiar, primeira geração. E F2 significa segunda geração filiar. Então, agora já podemos partir para o nosso exercício. Diga assim, 20. O pelo comprido dos gatos persas, aqui esse exercício tem a ver com raças de gatos. Podemos ter gatos persas ou gatos siameses. E esses gatos apresentam pelos. Você já viu gatos que têm uma pele escura, branca ou castanha? Então, são vários tipos de cores que o pelos dos gatos pode apresentar. No caso aqui, nesse exercício, diz assim, o pelo comprido dos gatos persas é condicionado por um gene recessivo F. Então, vamos tirar primeiro os dados. É importante em genética, primeiro, ler a pergunta, compreender o que a pergunta quer e colocar os dados. Então, vamos colocar os dados aqui. Então, nós temos aqui os dados. Então, vamos ter aqui, dizem que o pelo comprido dos gatos persas é condicionado por um gene recessivo F. Então, vamos ter. Nós dissemos que o gene recessivo só pode ser expresso em dose dupla, quando apresenta os dois alelos recessivos. Então, vamos colocar aqui FF para o pelo comprido dos gatos persas. O pelo comprido. E o pelo curto dos gatos siameses, pelo seu alelo dominante, F maiúsculo. O pelo curto. O pelo curto. Aqui estamos a falar de gatos persas, que possuem o pelo comprido. E aqui vamos falar dos gatos siameses, que possuem o pelo curto. Atenção, aqui eu coloquei, ou seja, um gene é expresso através de dois alelos, que podem ser dois dominantes, ou dois recessivos, ou um dominante e outro recessivo. Aqui eu coloquei apenas um alelo dominante, porque os alelos dominantes, uma característica que é expressa a partir da dominância, podemos ter indivíduos homozigóticos dominantes, quando apresentam duas letras maiúsculas, e podemos ter um indivíduo heterozigótico quando vai apresentar uma letra maiúscula e uma letra minúscula. É por isso que eu coloquei desta maneira. Depois dizem assim, que descendência, ou seja, quais são os filhotes desses gatos, se espera do cruzamento entre uma gata persa, uma gata está no feminino. Então vamos colocar aqui os progenitores. Então aqui os progenitores, colocamos a letra P. E aqui vamos colocar o símbolo do macho. Temos aqui o símbolo do macho, e aqui vamos colocar há de haver o cruzamento. Vamos ter aqui o símbolo da fêmea. Então, e depois aqui vamos colocar o fenótipo, que é representado pela letra
F. Então, quando o fenômeno diz assim, que descendência se espera do cruzamento entre uma gata persa, sabemos no início que gatos persas apresentam pelo comprido. Então vamos colocar aqui pelo comprido para a fêmea, porque é uma gata persa, pelo comprido, e um gato siamese heterozigótico, sim. Esse gato siamese que apresenta pelo curto, ele é heterozigótico, ou seja, apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. Então podemos colocar aqui alelo dominante, que é F maiúsculo, e alelo recessivo, que é F minúsculo. Então, é só dar continuidade. Depois vamos ter aqui o genótipo. Já temos o genótipo. Dizem que o indivíduo, gato siamese, genótipo, um F maiúsculo e um F minúsculo, porque ele é o quê? Heterozigótico. Lembrando que o indivíduo heterozigótico apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. E a fêmea apresenta o pelo comprido, que é condicionado pelos alelos recessivos, que são expressos em dose dupla. Então vamos colocar F pequeno e F pequeno. Segundo a primeira lei de Mendel, diz o seguinte. Atenção, a primeira lei de Mendel também é conhecida como lei da segregação dos fatores, ou ainda é conhecida como lei da disjunção dos fatores. Diz o seguinte: todas as características do indivíduo são determinadas por um par de genes que se separam na formação de gametas. Nós temos aqui um par de genes, par é formado por dois, estão aqui. O F maiúsculo e o F minúsculo é um par de genes que vão se separar na formação de gametas, está aqui. Nós separamos através da vírgula. Atenção, gametas representamos pela letra minúscula. E aqui temos os gametas da nossa gata persa, que é os alelos recessivos F minúsculo e F minúsculo. Depois vamos ter aqui a primeira geração, a F1. Depois vamos traçar o famoso xadrez mendeliano, ou podemos chamar de quadro de Punnett. Então, o xadrez mendeliano, que foi descoberto por Johann Gregor Mendel, então em homenagem a ele, chamamos o xadrez, o tal quadro, o quadro de Punnett, ou xadrez mendeliano. Onde vamos ter a F1. A F1 aqui é primeira geração. Então vamos ter aqui a primeira geração. Então vamos traçar o xadrez mendeliano. Aqui uma vez se trata de uma característica, que é a altura do pelo, dos pelos dos gatos persas e siamese. Então aqui trata-se do cruzamento monohíbrido. No monohibridismo apenas tratamos uma característica. É daí que, quando nós vamos traçar o quadro de Punnett, apenas só podemos encontrar por aí uns 8 quadradinhos. Dessa maneira. Então teremos aqui, no caso aqui são 9 quadradinhos. Ou não, vamos ter aqui. Aqui nós colocamos o símbolo do macho e aqui nós colocamos o símbolo da fêmea. Aqui, no símbolo de macho, vamos colocar os alelos do macho. Vamos colocar os gametas do macho. O gameta do macho é o alelo dominante é F e o alelo recessivo é F. Colocamos aqui. E os gametas da fêmea são os alelos recessivos. Então aqui F minúsculo e F minúsculo. Representamos dessa maneira. Agora segue a parte do cruzamento. O cruzamento é a junção. Então vamos juntar esses gametas. Porque, dando continuidade à primeira lei de Mendel, que é conhecida como lei da segregação dos fatores ou lei da disjunção dos fatores, diz que todas as características dos indivíduos são determinadas por um par de genes, estão aqui, par de genes, que se separam na formação de gametas. Separamos a partir da vírgula. Indo, cada fator virá do pai e outro fator virá da mãe. Então, quando o pai doa um gene e a mãe doa um gene, então esses genes, quando se juntam, vão determinar uma característica. É isso que vai acontecer aqui. Nós temos o F maiúsculo e o F minúsculo. Então vamos colocar F maiúsculo e F minúsculo. Aqui vamos ter o F minúsculo a se juntar com F minúsculo. Temos F minúsculo e F minúsculo. O F maiúsculo a se juntar com F minúsculo. Vamos ter F maiúsculo e F minúsculo. O F maiúsculo podemos chamar de Efinho. A juntar com F minúsculo nós chamamos de Efinho, né? Temos aqui.
Então, nós sabemos que o alelo dominante ou gene dominante domina o alelo recessivo. Ou seja, quando nós temos um indivíduo heterozigótico, onde temos o alelo dominante e o alelo recessivo, a expressão da característica vai ser determinada pelo alelo dominante. Conforme nós sabemos, o alelo recessivo ou gene recessivo, perante, quando está combinado ao alelo dominante, ele não se expressa. Ele só pode ser expresso quando está com outro alelo recessivo, em dose dupla. Então vamos ver aqui. Atenção, cada quadrado aqui, o quadradinho, corresponde a 25%. E somando os 4 quadradinhos, que correspondem a 25, 25, nós vamos ter os 100% dos filhotes ou dos descendentes desses gatos. Então aqui temos o F maiúsculo e F minúsculo. Aqui a característica que vai se expressar é a característica que é determinada por F maiúsculo, que é pelo curto. Aqui temos F maiúsculo e F minúsculo. A característica que será expresso vai ser condicionada por esse F maiúsculo, que é pelo curto. Então eu terei 25 mais 25 vai dar, vamos para as proporções fenotípicas. Teremos o quê? 50%. F maiúsculo determina o que é o pelo curto. Vamos ter 50% pelo curto, 50% pelos curtos, e F minúsculo e F minúsculo determinam o pelo comprido. Vamos ter 25% aqui e 25% aqui. Vamos ter 50% pelos compridos. Pelos compridos. Então aqui, quando nós temos um cruzamento de uma gata, de um gato siamês de pelo curto heterozigótico e uma gata persa de pelo comprido homozigótico recessivo, teremos 50% dos filhos apresentarão pelos curtos e 50% dos filhos vão apresentar pelos compridos. Então aqui, nesta pergunta, a opção correta, vamos ver aqui, é a opção A, que diz o seguinte: 50% indivíduos heterozigóticos, conseguimos ver aqui 25 mais 25, e 50% indivíduos homozigóticos recessivos, que é 25%, e aqui também 25%. Então a opção correta para essa pergunta é a opção A. Número 20, a opção correta é a opção A. Então, pode fazer um print aí, pode fazer um screenshot aí, não é? Da resolução, para poder passar mais em diante. Ok? Então, vamos para a pergunta 21. Acompanhe a pergunta 21. A pergunta 21 está relacionada com alguns conceitos de genéticas que são muito importantes. Diz assim: relaciona os termos da coluna 1 com as definições da coluna 2. Primeiro, um gene recessivo. O gene recessivo é aquele que não manifesta a característica quando em presença do dominante. Essa definição está na linha D. Então, combinamos o que é gene recessivo, e D, que diz não manifesta a característica quando em presença do dominante. Depois vamos ter aqui 2, fenótipo. Fenótipo é a expressão do gene para uma dada característica. E 2 combinado com C. 3, gene. A definição de gene será A: fator responsável pela transmissão das características hereditárias. Então 3 combina com A. 4, gene alelo. Gene alelo é, que diz assim, genes que ocupam o mesmo locus, posição relativa em cromossomas homólogos, conforme nós dissemos aqui. Genes alelos são formas alternativas de um gene, e geralmente esses genes alelos vão ocupar o mesmo locus gênico. Locus gênico, que é a posição dos genes alelos em cromossomas homólogos. Então aqui o gene alelo vai se combinar com E. 4 combina com E. Depois 5, genótipo. É B, constituição genética do indivíduo. Genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Então 5 combina com B. Então a opção correta para essa pergunta é a opção A. 21, a opção correta é a opção A. 22, um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: atenção, para que você possa iniciar o curso de genética, deverá estudar biologia. Deverá estudar biologia, deverá estudar medicina. Então, lá dentro desses cursos, vai poder cursar a genética, que é uma ciência, que é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. Então, vamos ler as afirmações. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores. E como estes se separam na formação de gâmetas,
cada gâmeta recebe apenas um fator de cada par. Exatamente, isso está escrito na primeira lei de Mendel, na lei da disjunção dos fatores ou na lei da segregação dos fatores. Tá certo? 2. Cada par de alelos presente nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. Isso também está certo. 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. Na mitose, as duas moléculas resultantes se separam indo para as células diferentes. Isso não é verdade. Indo para as células filhas, no caso. 3 está errado. Então, na pergunta 22, a primeira lei de Mendel está expressa em 1 e 2. Por isso aí, a opção correta para a pergunta 22 é a opção C. Ok? Vamos a seguir. Pergunta 23. Diz assim. Com relação à primeira lei de Mendel, analisa as proposições abaixo. 1. Cada característica do organismo é condicionada por dois fatores, genes alelos, um proveniente do pai e o outro da mãe. Sim, é verdade. Vejam aqui, nesse exemplo, cruzamento entre uma gata persa e um gato siamese. Este filhote aqui recebeu um alelo proveniente do gato siamese e outro alelo proveniente da gata persa. Daí que um está correto. 2. Os dois fatores do par ou alelos são transmitidos para cada gâmeta no momento da sua formação. Isso não é verdade. 2 está incorreto, pois no momento da formação dos gâmetas, os fatores segregam-se e terminam em gâmetas diferentes. Sim, na formação dos gâmetas, os fatores vão se segregar. Segregar significa separar. Então, um dos fatores vão terminar em gâmetas diferentes. Conforme vem aqui, diz que são transmitidos para cada gâmeta. Não é verdade. Vão para gâmetas diferentes. 3. Com a união dos gâmetas na fecundação, o par de alelos para cada característica é reconstituído, sim. O pai doa um alelo, a mãe também doa um alelo. Então, quando se juntam, vão formar um par de alelo. Um par é formado por dois alelos. Um que vem do pai e o outro que vem da mãe. 3, está certo? 4. No momento da formação dos gâmetas, os alelos se separam indo apenas um para cada gâmeta. Sim, o pai vai doar um alelo e a mãe também vai doar outro alelo. Indo um para cada gâmeta. Está certo? 4. 5. Um alelo do par é transmitido dependente da sua manifestação. Não é verdade? Um alelo do par é transmitido independente da sua manifestação. 5 está errado. Então aqui as afirmações incorretas para a pergunta 23 é 2 e 5. Então as corretas, 2 e 5 são incorretas. As corretas para a pergunta 23 é 1, 3 e 4, que é a opção C. 24, diz assim. 24 fala de albinismo, né? Albinismo é uma doença autossômica recessiva causada pela deficiência de uma proteína que nós chamamos de tirosinase, que também é causada pela deficiência do organismo em produzir a melanina. A melanina que é a proteína responsável pela cor da pele e também responsável pela proteção da nossa pele e também dos órgãos internos. Então, indivíduos albinos, infelizmente, eles nascem com essa condição genética com falta de pigmentação. Desde já, queria alertar a todos ou pedir a todos, sugerir a todos que os albinos são pessoas iguais a todos nós. A única diferença entre nós e eles é que eles têm falta de pigmentação, mas eles sentem a mesma coisa que nós sentimos: sede, fome, emoções, eles amam. Então, nada de discriminação, vamos brincar com eles, rir com eles, trabalhar com eles, porque eles são pessoas que nem nós. Então, vamos para a nossa pergunta. Diz assim: uma mulher negra de 27 anos tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Ocorre que 3 crianças são albinas. Exames comprovaram que o albinismo é do tipo óculo cutâneo, de raça autossômica recessiva, do tipo deficiência tirosinase. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que é assim, conforme o texto diz que o albinismo é do tipo óculo cutâneo. Cutâneo, estou a falar da pele, de raça autossômica recessiva. Ou seja, herança é algo que se transmite de geração em geração. Então, para que os 3 filhos que são mencionados nesse texto sejam albinas, as 3 crianças sejam albinas, é necessário que recebam
uma característica de um dos progenitores. Daí que a opção correta é a opção D, que diz assim: os pais biológicos têm que ser portadores do gene do albinismo do tipo 1. Ok. Pergunta 25 diz o seguinte: a mutação genética 25. A mutação genética difere da recombinação gênica, pois quando nós falamos de mutação, estamos a falar da mudança dos genes no DNA. E quando nós falamos de recombinação, estamos a falar da mistura dos genes dentro de uma espécie de seres vivos. Recombinação. Sim, recombinação é a junção dos genes. Enquanto mutação é a mudança da sequência de genes. Então, a opção correta para a pergunta 25 é a opção B. Pergunta 26. Diz o seguinte: na genealogia abaixo, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante, não é? O gene dominante é representado pelo alelo dominante, pode ser A. E o gene recessivo é representado pelos alelos recessivos, que é A minúsculo, assim. A minúsculo. Aqui é o gene dominante, o alelo dominante, aqui são os alelos recessivos. Dizem que a anomalia nesses indivíduos é determinada pelo alelo dominante. Aqui trata-se de herança autossômica dominante. Então, analisando essa genealogia, é correto afirmar que genealogia estamos a falar de árvore genealógica, ou podemos chamar de herdograma. Herdograma e árvore genealógica é a mesmíssima coisa. Nós temos esses indivíduos aqui a preto, eu tracei aqui, coloquei os traçados, que representam os indivíduos com anomalia, e indivíduos brancos, não é? Pois sem nenhum traçado, são indivíduos normais. Dizem que a anomalia, que é no caso esses indivíduos aqui a preto, é determinado pelo alelo dominante. Então vamos colocar aqui o alelo dominante. Nós vamos colocar apenas um alelo somente. Por quê? Porque nós não sabemos se o indivíduo é homozigótico dominante quando apresenta os dois alelos dominantes, ou se o indivíduo é heterozigótico quando apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, por enquanto, vamos colocar o alelo dominante. Estes indivíduos que não têm essa anomalia, é obrigatório que tenham os alelos recessivos que estão aqui, que aparecem em dose dupla. Os dois azinhos aqui que temos aqui. Então, esses aqui nós temos a primeira geração, é daí que nós colocamos aqui e aqui nós temos a segunda geração. Isso significa o quê? Aqui eu tenho os progenitores, que são os pais desses 4 filhos. Então, queremos saber qual é os genótipos dos indivíduos com a anomalia neste caso. Então, vamos ver. Veja o seguinte, se os progenitores são esse cruzamento aqui, vamos para a primeira possibilidade. Na primeira possibilidade teríamos isso. Primeira possibilidade. Teríamos para o macho os dois alelos dominantes e para a fêmea teríamos os alelos recessivos. Cruzando aqui teríamos macho com o alelo do macho com o alelo da fêmea. Teríamos o A grande e o A pequeno. E aqui teríamos A grande e A pequeno. Cruzando este com este, teríamos A grande e A pequeno. Cruzando este com este, teríamos A grande e A pequeno. Então, todos os filhos desse casal, todos teriam anomalia, teriam esta doença sendo manifesta no seu corpo. Mas o que acontece é que nem todos aqui têm essa anomalia. Apenas o indivíduo 1 e o indivíduo 5 é que tem a anomalia na segunda geração. Então, uma vez que nem todos têm anomalia, então, a segunda possibilidade é que está correta. A segunda possibilidade é esta, onde nós teremos o pai, no caso, o macho, vai ser o indivíduo heterozigótico e a fêmea vai ser o indivíduo homozigótico recessivo, né? Então, cruzando isto, teremos A grande e A pequeno. Vamos ter A grande e A pequeno. A grande e A pequeno. Vamos ter A grande e A pequeno. A pequeno com A pequeno, teremos A pequeno e A pequeno. E A pequeno com A pequeno, teremos A pequeno e A pequeno. Conseguimos ver que esses indivíduos aqui apresentam anomalia, que são isso. E esses indivíduos aqui são normais, que são isso. Então, os alelos, o alelo do pai será heterozigótico, e aqui também será heterozigótico, e aqui terá heterozigótico. Então, podemos afirmar que o indivíduo da primeira geração 1, o indivíduo da segunda geração 1, o indivíduo da segunda geração, no caso da segunda geração mais número 5, estes indivíduos são
heterozigoto. Daí que a opção correta para esta pergunta é a opção A. É a opção A. Que diz apenas indivíduos da primeira geração 1, indivíduos da segunda geração 1 e indivíduos da segunda geração 5 são heterozigotos. Ok? A opção correta para a pergunta 26 é a opção A. 27. Uma característica genética recessiva presente no cromossoma Y. Uma característica genética recessiva presente no cromossoma Y só pode ser herdada a partir do pai. Nós sabemos que o macho apresenta o cromossoma XY. Então, só pode ser herdada do pai para os seus descendentes do sexo masculino. Então, o pai transmite essas características a partir do cromossoma Y para os seus descendentes, também serão sexo masculino, serão machos. Por isso, a opção correta para a pergunta 27 é a opção B. 28. Uma criança do sexo masculino que acaba de nascer tem um pai, o indivíduo que apresenta hemofilia. Então, aqui vamos tirar os dados para esta pergunta. Vamos tirar os dados para essa pergunta. Está aqui? Nós temos aqui. Diz que tem como pai um indivíduo que apresenta hemofilia. Está aqui. O pai apresenta hemofilia. Temos o alelo recessivo no cromossoma X. E é normal em relação ao daltonismo. Está aqui. Ele é normal em relação ao daltonismo. Ou seja, no cromossoma X vai apresentar o alelo dominante, conforme vê aqui. E sua mãe é portadora do gene para o daltonismo. Sua mãe é portadora do gene para o daltonismo. Temos aqui o gene para o daltonismo. Está aqui. Mulher portadora apresenta o alelo dominante e o alelo recessivo. Mas não para o gene da hemofilia. Ou seja, não tem nenhum gene que vai determinar a hemofilia. Então, ela significa que é homozigoto dominante. Apresenta os alelos dominantes dos dois cromossomas X. Então, para cruzar, é só colocar os gametas do macho aqui. Temos aqui o X, H minúsculo está aqui, e o Y. Devemos colocar os gametas para a fêmea. Temos aqui o X, H maiúsculo e o XH maiúsculo. Depois cruzarmos. Está aqui o cruzamento. É XH maiúsculo com XH minúsculo, vamos ter XH maiúsculo, XH minúsculo, XH maiúsculo com Y, vamos ter XH maiúsculo com Y, XH maiúsculo com XH minúsculo está aqui, a XH maiúsculo com XH minúsculo temos aqui. Então nós conseguimos ver aqui que aqui temos mulher portadora mais mulher portadora. Cada quadradinho aqui corresponde a 50%, então vamos ter 50% mais 50% vai dar 100% mulher portadora. E aqui vamos ter 50% para o homem, 50% para o homem, que vai dar 100% homem normal. Conseguimos ver que no cromossoma X nós temos o alelo dominante H. Aqui para o daltonismo é só, vamos ter XD maiúsculo, XD maiúsculo, vamos ter XD maiúsculo, XD maiúsculo, XD maiúsculo com XD minúsculo, vamos ter XD maiúsculo com XD minúsculo. E aqui XD maiúsculo com Y, vamos ter XD Y, e XD minúsculo com Y, vamos ter XD minúsculo com Y. Então conseguimos ver aqui que nós temos uma mulher, 50% mulher normal, e temos 50% mulher portadora aqui, e temos 50% homem normal e 50% homem daltônico. Então aqui para esta pergunta, quanto essa criança podemos afirmar que a opção correta é A. Tem 50% de chance de ser daltônico. Está aqui. Tem 50% de chance de ser daltônico. Vamos para a pergunta 29. A pergunta 29 fala dos tipos do sistema ABO. Quanto ao tipo de sistema ABO, estamos a falar da tipagem sanguínea. Você tem um tipo sanguíneo. Eu não sei se conhece o seu tipo sanguíneo, mas o conhecimento do tipo sanguíneo nos dias da aflição, onde um parente nosso ou um conhecido nosso vai perder sangue por acidente ou por uma outra eventualidade, nós vamos ser chamados para poder doar sangue, para poder ajudar aquela pessoa. Então, se nós tivermos um grupo sanguíneo compatível com aquela pessoa, vamos poder ajudar aquela pessoa. Mas se a nossa tipagem sanguínea for diferente, não ser compatível com o daquela pessoa que precisa de ajuda naquele momento, nós não vamos poder doar sangue. E podemos doar sangue, não importa a nossa tipagem sanguínea, para os hospitais, nos postos de saúde, para poder ajudar aquelas pessoas que entram nos hospitais e precisam de transfusão do sangue. Aí estaremos a contribuir para uma sociedade melhor, estaremos a salvar vidas que precisam do nosso sangue. Então é bom e é nosso dever doar sangue. Doe sangue e salve mais pessoas. Então,
para esta pergunta, aqui nós conseguimos ver o sistema ABO. Aqui conseguimos ver o seguinte, que o indivíduo do grupo AB recebe sangue do grupo O, recebe sangue do grupo B, recebe sangue do grupo A, recebe sangue dele mesmo. Ou seja, uma vez que o indivíduo do grupo AB recebe sangue do grupo A, do grupo O, do grupo B e dele mesmo, ele é conhecido como receptor universal. O indivíduo do grupo O doa sangue para AB, doa sangue para o grupo A, doa sangue para o grupo B e doa sangue para ele mesmo. Daí que ele é conhecido como dador universal ou doador universal. Então, o indivíduo do grupo A, para além de receber sangue do grupo O, ele recebe sangue do grupo A. O indivíduo do grupo B, para além de receber sangue do grupo O, ele recebe sangue dele mesmo. Nós temos aqui o tipo do grupo sanguíneo, temos os aglutinogênios e as aglutininas. Aqui é importante saber o seguinte, no nosso organismo circula um líquido que nós chamamos de sangue. Normalmente o sangue ele é vermelho. Atenção que o sangue vai circular no interior dos vasos sanguíneos que nós chamamos de veias, artérias, capilares, vênulas e arteríolas. Esses são os vasos sanguíneos na qual o sangue vai circular no nosso organismo. Atenção que o nosso sangue é constituído por uma parte líquida que nós chamamos de plasma sanguíneo. Ao nível do plasma sanguíneo nós vamos encontrar as hormonas, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e oxigênio e etc. E também no sangue nós vamos encontrar os elementos figurados. Os elementos figurados são constituídos pelas células sanguíneas. As células sanguíneas básicas que constituem o nosso sangue, vamos ter os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e vamos ter as plaquetas, e vamos ter os leucócitos, são os glóbulos brancos, são as células de defesa. Então, o que acontece é que dentro das hemácias, dentro dos glóbulos vermelhos do nosso organismo, nós temos os antígenos. Antígeno é toda partícula estranha que entra no nosso organismo, que é capaz de desencadear uma resposta imunológica. E no plasma sanguíneo, na parte líquida do nosso sangue, nós encontramos os anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa do nosso organismo que existem no nosso sangue. Então, o indivíduo do grupo A vai apresentar dentro das hemácias antígenos A e vai apresentar anticorpos anti-B. O indivíduo do grupo B vai apresentar nas hemácias antígenos do grupo B e vai apresentar anticorpos anti-A. E o indivíduo do grupo AB apresenta antígenos nas hemácias AB e não apresenta nenhum anticorpo. Daí que o indivíduo do grupo AB, porque não apresenta anticorpo, ele recebe sangue de todos os grupos sanguíneos, inclusive dele mesmo. E o indivíduo do grupo O não apresenta antígenos, e apresenta anticorpos anti-A, anti-B. Daí que ele não recebe sangue do outro grupo sanguíneo para além dele mesmo. É daí que o indivíduo do grupo O ele é dador universal. Para esta pergunta 29 diz o seguinte: os tipos sanguíneos do sistema BO são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, possui como principal característica a presença. O indivíduo do grupo vai apresentar aglutininas anti-B. Aglutininas anti-B é a opção C para a pergunta 29. Pergunta 30. Imagine que um homem do tipo O case-se com uma mulher de sangue tipo AB. Qual a probabilidade desse cruzamento gerar descendente de tipo O? Vamos cruzar neste exercício. Vamos cruzar. Deixa-me limpar o quadro para poder ter espaço. Então aproveite nesse momento, beba água, respira fundo, se alonga um pouco nessa cadeira, que daqui a pouco vamos continuar com a resolução do exame. Então vamos para a pergunta número 30. Diz assim: imagine que um homem do tipo O, atenção, todos os tipos de grupos sanguíneos, os grupos sanguíneos, esses aqui estão listados aqui, são o fenótipo. Então, e nós temos o genótipo, que são os genes que vão expressar este fenótipo aqui. Então, o indivíduo do grupo A apresenta como genótipo AA ou AO, ou podemos dizer IA, IA e AI. O indivíduo do grupo B apresenta como genótipo BB ou BO,
O IB, IB, IBI. O indivíduo do grupo AB apresenta o genótipo AB, O, IA, IB. O indivíduo do grupo O apresenta o genótipo OO e apresenta, ou pode ser III. Então, nesse exercício, diz o seguinte: imagine que um homem do tipo sanguíneo O casa-se com uma mulher de sangue tipo AB. Então, para cruzar isto, pergunta 30, é só prestar atenção aqui. Nós vamos ter um indivíduo, vamos ter aqui os progenitores, o macho a cruzar com a fêmea. Teremos aqui o fenótipo. Diz que é um homem do grupo O. Então, a tipagem sanguínea desse indivíduo é grupo O e a tipagem sanguínea dessa mulher, dizem no exercício, é do grupo AB. O genótipo para o indivíduo do grupo O, está aqui, grupo O, é II recessivo. E o genótipo para o indivíduo do grupo AB é IA e B. Vão se separar na formação dos gametas, só colocar vírgula aqui, separar esse genótipo e depois colocar, construir, criar o que nós chamamos de construir aqui o quadro de Punnett para podermos cruzar. Então aqui é só colocar macho, fêmea. Aqui é só colocar no macho, é só colocar o quê? Só colocar os gametas, I minúsculo e minúsculo. Na fêmea vai colocar IA e B. Juntando isto aqui vamos ter IA e aqui vamos ter IA e aqui teremos IB e aí vamos ter IB com I, vamos ter IB. I. Então aqui nós conseguimos que esses indivíduos aqui, esses dois indivíduos, atenção, cada quadradinho corresponde a 25%. Esse aqui é EIAI, IAI é o indivíduo do grupo A. Então vamos ter 50% indivíduo do grupo A. IBI, que é o indivíduo, IBI está aqui, é o indivíduo do grupo B. Vamos ter 25 mais 25 vai dar 50% indivíduo do grupo A. O grupo A. Então aqui dizem qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendente do sangue tipo O. Aqui não temos nenhuma, temos zero como probabilidade de gerar o indivíduo do grupo O. Então a opção correta é a opção D, diz a probabilidade é nula, pois os descendentes gerados poderão ter apenas o genótipo IAI, está aqui, IAI e IBI. A opção correta é D, 30. 31. Vamos prestar atenção na pergunta 31, que é uma pergunta muito interessante. Diz o seguinte: imagine que você é um professor de biologia. Sim, eu sou um professor de biologia. E os seus alunos, no caso vocês estão a assistir esse vídeo, lhe pediram para que realizasse uma aula a respeito da tipagem sanguínea. Você comprou todos os reagentes necessários e fez as reações de aglutinação. Observe os resultados abaixo. A reação com soro anti-A não aglutinou e a reação com soro anti-B aglutinou. Então aqui, como nós podemos provar isso? Uma reação que vai gerar uma aglutinação é quando nós vamos ter uma reação de antígeno com o mesmo anticorpo. Ou seja, quando nós temos aqui um antígeno B que entra em contato com o anticorpo anti-B, aqui vai haver aglutinação. Quando nós temos um antígeno A que entra numa reação com anticorpos A, há de haver uma aglutinação nesse exercício. Então aqui, baseando-se nesses dados, é possível concluir que o sangue é do tipo a reação com soro anti-A não aglutinou. Significa o quê? Se não aglutinou, a reação com o soro anti-A não aglutinou, significa que a tipagem sanguínea é do grupo B. E a reação com o soro anti-B aglutinou. Então, se nós levamos esse indivíduo aqui do grupo B, reagir com esse soro aqui anti-B, vai aglutinar. Então, esse indivíduo provavelmente é do tipo B. Então, aí a opção correta é a opção B. 32. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente a equipe médica aplicou à mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH,
uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual é a função dessa solução anticorpos? É assim, no parto, naquele todo o processo do parto em que nasce uma criança, nasce o bebê, o novo ser, algumas células sanguíneas da criança podem cair na corrente sanguínea da mulher. Então, se a criança tem um tipo sanguíneo, por exemplo, aqui diz que o tipo sanguíneo da criança era O positivo, o tipo sanguíneo da mulher era O negativo. Se essas células sanguíneas dessa criança entrarem em contato com o sangue dessa mulher, poderia haver uma aglutinação, uma precipitação e provavelmente aquela criança não iria nascer ouvida. Então, geralmente, para se evitar com que haja precipitação, aglutinação lá nas hemácias da criança, o que se faz lá é o seguinte: coloca-se os anticorpos no corpo da mãe para impedir. Coloca-se os anticorpos no corpo da mãe para que possa se destruir as células sanguíneas do bebê no corpo da mãe, para se evitar a aglutinação do sangue, consequentemente vai se salvar a criança, vai se evitar formas graves no caso daquela mulher que está a dar parto. Daí que para esta pergunta, número 32 é a opção B. Pergunta 33. Uma mulher com sangue tipo AB deu à luz uma criança com sangue tipo B. Dois homens reivindicaram a paternidade, né? Um tem sangue tipo A e o outro tipo B. Considerando estes dados, qual a alternativa correta? Vamos ver esse exercício muito interessante. O exercício. Pergunta número 33. Dizem que uma mulher do tipo AB deu à luz uma criança com sangue do tipo B. A criança está aqui, é do tipo B. Então, querem saber qual é a tipagem sanguínea do pai provável dessa criança. Imaginemos que o pai é do grupo A. Vamos aqui para a primeira possibilidade. A primeira possibilidade nós vamos ter AB, que são os genótipos do grupo AB, conseguimos ver aqui, e temos o genótipo do indivíduo do grupo A, AA ou AO. Vamos ver aqui, nesse cruzamento de AB e AA. AA com AA, vamos ter AA, AA com AA, vamos ter AA, AB, teremos aqui, e aqui vamos ter AB. Ok? Nós temos essa possibilidade, temos outra probabilidade. AO, vamos ter AA aqui, vamos ter AO. Vamos ter aqui AB e vamos ter aqui BO. Então, esse BO é a tipagem do indivíduo do grupo B. E vamos ver agora o indivíduo do grupo B. Vamos cruzar essa mulher com o indivíduo do grupo B. O indivíduo do grupo B pode ser BB ou BO. Vamos para BO. Para BO vamos ter AB, vamos ter aqui AO, vamos ter BB e vamos ter BO. Então, aqui é possível gerar-se é possível gerar aqui o indivíduo do grupo B e é possível também gerar aqui o indivíduo do grupo B. Então, aqui a opção correta para esta pergunta é a seguinte, é a linha C, a opção correta, pergunta 33. Devido à incerteza acerca do genótipo de cada homem, qualquer um deles poderia ser o pai da criança. A opção correta aí é a opção C. Pergunta 34. Mutação é qualquer modificação brusca de genes ou de cromossomos que pode provocar uma variação hereditária ou uma mudança de fenótipo. As mutações gênicas resultam de... Aqui para esta pergunta, a opção correta é a opção A. Resultam da substituição de bases, da adição e remoção de bases. A opção correta é a opção A para a pergunta 34. Pergunta 35. Existem doenças hereditárias e doenças infecciosas. São exemplos de doenças hereditárias e doenças infecciosas, respectivamente. Doenças hereditárias são aquelas que se transmitem de geração em geração. Por exemplo, aqui temos diabetes e miopia, são doenças hereditárias. E combinada com doenças infecciosas, temos o HIV-Sida, né? Alergias não são doenças infecciosas. Uma doença infecciosa é aquela que pode ser transmitida de organismo para organismo
organismo ou de pessoa para pessoa. Então aqui a opção correta é a opção A. 36. O lugar que a comunidade biótica ocupa e onde desenvolve a sua atividade chama-se ecossistema. A opção correta para a pergunta 36 é ecossistema. 37. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas de animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são os mosquitos hematófagos. A opção correta para essa pergunta é a opção D, mosquitos hematófagos. 38. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é a respiração aeróbica. Todos os seres vivos respiram, né? A maior parte deles tem a respiração aeróbica. Tem aqueles que têm a respiração anaeróbica, mas um processo comum a todos os seres vivos é a respiração aeróbica. A opção correta para a pergunta 38 é a opção B. 39. As relações que se estabelecem entre os seres vivos de uma comunidade podem ser de dois tipos, intraespecíficas e interespecíficas. As relações intraespecíficas são relações que se verificam dentro específicas dentro da mesma espécie. Então as relações intraespecíficas ocorrem entre os organismos da mesma espécie. 40. O lugar onde os organismos vivem denomina-se o lugar onde os seres vivos vivem, o lugar onde você vive. Nós chamamos de habitat, que é a opção C. Então, se gostou da resolução, peço que se subscreva-se no canal Exames da Admissão Moçambique, siga as nossas páginas, CPE, Projeto Medicina, siga o nosso Instagram, Exames da Admissão MOS, e queres aprender mais e queres bater os exames de admissão, seja do Instituto de Ciências de Saúde, aí para os cursos técnicos, assim como o Instituto Superior de Ciências de Saúde, CISA, pode se aproximar aqui, e também quer fazer o exame da UEM, da UPI, da CIPOL, da UGC, QNIS, nós podemos te ajudar aqui. Venha no CPE, venha ter aulas conosco, somos profissionais, podemos te ajudar a adquirir o curso de seu sonho. Até a próxima. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.